Após um período de 7 dias ausente do mercado financeiro, agora regressar e fazer novamente uma atualização a alguns títulos, decidi escolher as ações do Banco Comercial Português, Teixeira Duarte e Navigator Company, e também acrescentar um comentário à Farol SGPS. A escolha destas ações possivelmente poderiam ter sido outras, mas tem aqui também um motivo, já que no meu último comentário, no último vídeo, no final, partilhei a indicação de que poderia ser interessante acompanhar o Banco Comercial Português, Teixeira Duarte e a Navigator Company. Poderiam surgir aqui oportunidades de trades. Duas dessas empresas não geraram qualquer tipo de oportunidade, apenas uma, que foi a Navigator Company, e convém aqui também atualizar para que este comentário que eu deixei no último vídeo, na parte final, não fosse esquecido e também, já que não correspondeu às expectativas. Eu estive ausente, não acompanhei, já estou a ver que existe pressão vendedora na sessão de hoje, os principais índices a perder mais de 2%, e também durante a sessão, pelos vistos do PSI 20, houve aqui grandes mudanças, tanto pelo Farol SGPS, que esteve a evoluir mais de 4,5%, acabou por fechar com apenas 2% de valorização, e houve aqui uma recuperação da Altre e também das ações dos CTT Correios de Portugal, que fecharam a sessão a ganhar mais de 3%. Pelo lado mais negativo, EDP Renováveis, Galp e também Mota-Engil foram as ações mais castigadas por pressão vendedora durante a sessão. Então, analisando rapidamente o Banco Comercial Português, verificamos que as últimas 10 sessões foram principalmente vendedoras. Acabou por não haver aqui qualquer tipo de impacto de reversão na área de retração de Fibonacci, aqui nesta zona. Acaba por cair. Nas últimas 3 sessões está aqui a lateralizar, e já, se reduzir aqui um bocadinho o gráfico, verificamos que está num canal descendente. Está aqui uma zona em que poderá cair, porque não temos ainda nenhum sinal de reversão, temos um oscilador em área de sobrevenda. No entanto, ele poderá criar aqui dois sinais de reversão aqui nestas zonas. Estabilizar aqui entre os 0,9 e os 0,950, começar a mudar o seu comportamento e abordar novamente a parte superior deste canal descendente e realizar efetivamente o rompimento e desafiar o anterior topo. Será um primeiro passo. O segundo cenário que poderá aqui originar é lateralizar e posteriormente falhar e cair aqui na zona do anterior fundo realizado em maio, na zona dos 0,846, fazer aqui um reteste e posteriormente criar aqui um pivô de reversão e efetivamente quebrar este canal descendente que está aqui a formar. São para já os dois cenários que considero que ele poderá realizar. No entanto, necessitamos que venha a confirmar, necessitamos que nos próximos 5, 6 ou 8 sessões que estabilize e comece aqui a mudar o seu comportamento. A Teixeira Duarte acabou por não confirmar nada, corrigiu, rompeu o anterior fundo, aproximou-se desta zona dos 0,906, há aqui uma mudança pequena. No entanto, este cenário faz com que a perspectiva curto e médio prazo seja um período mais complexo, mais lateralização. Poderemos expectar uma mudança nesta zona, eventualmente para regressar a esta zona dos 0,12, 0,1270, mais ou menos, ou um cenário menos positivo será ele fazer aqui uma quebra do anterior fundo e posteriormente recuperar e mudar o seu comportamento. Para já não temos sinais de força, verificamos que nas últimas sessões que houve aqui até uma movimentação de mais volume. No entanto, precisamos que sim, que ele crie uma perna de tendência forte, uma pequena correção e posteriormente faça aqui uma quebra, um rompimento, o breakout e mudar o seu comportamento. Isto poderá levar algumas semanas ou meses até que mude o seu comportamento. Claro que a médio e longo prazo poderíamos expectar um regresso a esta zona dos 0,1675. Para já estamos num período mais complexo, lateralização, então esta zona será toda bastante complexa a lateralizar, sem grande expressão, na minha opinião. Seria necessário notícias, força compradora, para que este cenário fosse rompido e começasse aqui a criar uma nova perspectiva para as ações da Teixeira Duarte. As ações da Navigator Company acabaram por ter um melhor comportamento em relação às outras duas ações. Reagiu na zona dos 2,20€ por ação,
cria um movimento de alta, encontrou resistência nesta linha vermelha, já anteriormente mencionada, volta novamente na sessão de hoje a aproximar-se, não quebrou, não encontrou força, embora tenha entrado aqui um bocadinho mais de volume, ainda temos o oscilador com alguma folga e vamos ver se amanhã existe aqui uma perspectiva de vir a quebrar esta linha e posicionar-se aqui mais nesta zona dos 2,40, 2,50. É expectável, mas é necessário que venha força e venha um sentimento mais positivo também para os índices, já que hoje está a ser fortemente negativo. As ações da Farol que estiveram a brilhar logo no início da sessão acabaram por reverter, fechar apenas a valorizar 2%. Se analisarmos aqui o gráfico das ações da Farol, verificamos que é um gráfico que tem uma estrutura de mercado ascendente, acaba por fazer aqui uma retração, veio ao encontro desta linha de tendência ascendente que está mencionada a azul, que tem vindo aqui a respeitar fundo, anterior fundo, há aqui um reteste e cria logo um movimento de alta. Não foi forte, acabou por criar pequenas velas, também houve aqui uma abertura em gap de alta e sempre que se aproximou por duas vezes, nestas últimas duas vezes, da zona dos 0,1180, acaba por haver uma rejeição. Sabemos que a UE está a realizar uma assembleia no Brasil e poderá ter impacto nos próximos dias na cotação. Vamos ver se terá capacidade para evoluir ou se teremos aqui uma correção e surpreender alguns investidores que estão aqui com uma perspectiva muito otimista em relação às ações da própria Farol, como também da UE. Se reduzirmos o gráfico um bocadinho mais para termos uma perspectiva de médio prazo, verificamos que nos últimos tempos criou aqui uma possível figura de reversão, um cabeça-ombro invertido e aqui, com o rompimento desta zona, poderíamos ter aqui uma projeção para a zona dos 0,22, também conhecido com a segunda retração de Fibonacci, que é 0,382, e poderia ser então o seu possível target. Sabemos que também houve aqui um rompimento desta linha de tendência descendente, que está aqui mencionada mais forte a vermelho. Houve aqui uma quebra, está aqui a mudar o comportamento. Pelo lado menos positivo é que temos nos osciladores divergência, tanto no estocástico como no MACD, nesta zona, e vamos ver se terá então força para contrariar esse movimento, estabilizar acima dos 0,1180 e posteriormente lançar um movimento eventualmente para esta zona da primeira resistência de Fibonacci e atingir este possível primeiro target na área dos 0,1758. Por um lado, os argumentos do gráfico indicam possível evolução, mas temos também de ter aqui algum cuidado e analisar o que é que está a passar com os gráficos da OIBR3 e verificamos que, fazendo aqui uma leitura muito rápida ao gráfico da OIBR3, temos um título em tendência ascendente, tivemos aqui este forte movimento bastante mais expressivo, corrige também rápido, lateralizou e está a criar aqui uma pequena mudança. Verificamos que hoje na sessão houve aqui uma abertura em gap, está a corrigir, embora esteja aqui a valorizar 3%, e este movimento nesta zona não gosto, não mostra força. Se reduzirmos o gráfico, verificamos que está numa zona, ou está a aproximar-se de uma zona de resistência. Toda esta zona aqui da zona dos 2,40, foi anteriormente suporte, aqui também serviu um bocadinho de suporte, acabou por criar resistência e na aproximação desta zona começou logo a criar aqui a resistência e corrigir. Eu diria que a perspectiva a curto prazo, mesmo venha a evoluir, tem aqui potencial de valorização de um possível 28%, mais ou menos, regressar a esta zona, mas para já não acredito que venha a fazer muito mais do que isso. Eu diria que o título terá potencial para vir a corrigir e novamente posicionar-se aqui nesta zona de 1,47, 1,60 e assim depois relançar um movimento mais forte de tendência altista. Para já não é isso que está a acontecer, não está a mostrar força, também demonstra alguma indecisão e diria que poderemos não ter boas notícias para já, pelo menos para os investidores, a muito curto prazo. Chega assim ao final deste vídeo, desejo-te uma boa semana de trading.